Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Preparem-se para uma longa e ótima viagem neste vídeo em mais um conteúdo robusto, estrutura, ambiente, preparação, parte tática, resposta do técnico Renato Paiva ao canal Fabiano Bandeira. Falas importantes de jogadores do Botafogo. Ontem, como todos já sabem, foi Media Day no Glorioso. Preparei um material bruto para colocar no canal de membros. Pego o vídeo que fiz para o canal de membros, trago para cá e comento em cima com tudo que vem acontecendo no Glorioso, que se prepara visando a sequência da temporada dentro de campo, mas se estrutura fora dele, pensando em voos mais altos. O Botafogo quer continuar ganhando. O Botafogo quer mais títulos. Ontem eu vi um sonho de muito perto, porque quem acompanha o canal Fabiano Bandeira sabe que sempre cobrei muito por estruturação no nosso Botafogo. E após a implementação da SAF, a evolução é nítida e tem mais coisa para acontecer, como vocês vão ver neste vídeo, em mais um conteúdo robusto. Galera, o material está bem legal para darmos dinâmica ao vídeo, que será provavelmente longo. Eu começo com a pergunta que fiz ao técnico Renato Paiva e a resposta do treinador. Depois venho com a estrutura do clube, um trechinho do treinamento e mais falas do Renato Paiva e de jogadores como Arthur, Alex Telles, Marlon Freitas e Igor Jesus. Quem acompanha o canal Fabiano Bandeira sabe que venho comentando sobre o trabalho do Renato Paiva na zona ofensiva. Ele gosta de liberar os laterais, trazer os extremos para dentro. Eles viram com o Savarino, por exemplo, que está na seleção da Venezuela agora, uma espécie de trio de meias, o Igor Jesus funcionando mais adiantado, mais fixo na área, mas no gol contra o Cruzeiro, o Igor Jesus estava mais recuado, porque há uma movimentação e o Botafogo poderá surpreender bastante na sequência de 2025. Só que pensando muito nessa subida dos laterais, nessa ida dos extremos para dentro, eu fiz a pergunta ao Renato Paiva e vou mostrar para vocês também a contextualização. Primeira pergunta, resposta do treinador. Paiva traz ideias claras sobre o jogo ofensivo. Em trabalhos anteriores, por vezes, liberou os laterais e usou extremos como meias até juntos por dentro. A minha pergunta sobre absorção por parte do grupo tem a ver com o que já podemos observar em vídeos que coloco neste post. Daqui a pouco, os vídeos, mas vamos à pergunta e a resposta do treinador alvinegro. Galera, recentemente, num pequeno corte da Botafogo TV, apareceu num coletivo uma jogada com o Vitinho cruzando e o Telles concluindo. Já no jogo contra o Cruzeiro, no primeiro gol, os dois pontas por dentro, o Santiago participando na interceptação, com um passe para o Arthur e o Savarino fazendo o gol. Como está o nível de absorção do elenco em cima de tudo isso que você falou e passou taticamente? Olá. Quase que respondeu à pergunta. Se nós trabalharmos isso e você já viu isso no Cruzeiro, o nível de absorção está alto. É porque tem outros detalhes também que eu não vi. Né? Claro, mas nesse aspecto eles já perceberam a dinâmica que nós lhes pedimos. Acho que não há nenhum jogador que jogue futebol, e eu vim do Toluca que tinha um goleiro que batia penaltis, acho que não há nenhum jogador de futebol que não queira fazer gols. Nenhum. Então, todos têm que ter essa capacidade de poder chegar à área, de poder surpreender o adversário, de aparecer em zonas inesperadas, desde que, obviamente, tu te equilibres atrás e isso não desequilibre o teu equilíbrio, passa a redundância, defensivo. Isso é que é o grande desafio. Mas é o grande desafio meu e é o grande desafio de todos os treinadores que treinam equipas desta dimensão que jogam para ganhar, que jogam para ganhar títulos, que é atacar com muita gente, repito, e defender com menos do que atacamos, não é defender só com é defender com menos do que atacamos. E quando tu defendes com menos do que atacas, tens que posicionalmente e ocupação de espaço ser muito rigoroso, tens que ser muito agressivo no momento de controlar as referências do adversário. E por isso se eu ganhar 3 títulos com 15 golos dos meus laterais, vou ficar encantado, ou dos meus meias. O que eu quero é que eles desfrutem, quero que eles tenham a responsabilidade tática do jogo, percebam quando é que é o momento de ir lá fazer o golo e quando é que não é o momento de ir lá fazer o golo.
para já, muito satisfeito com aquilo que a equipa apresentou contra o Cruzeiro. Então, vocês observaram a resposta do Renato Paiva. A minha pergunta foi baseada inicialmente no vídeo que vamos ver agora. Eu já coloquei aqui no canal Fabiano Bandeira, logo no início do trabalho. Paiva comandou um coletivo, algo raro atualmente, com arbitragem, era sério. No primeiro lance, Vitinho faz a jogada e Telles aparece finalizando. 2 laterais explorando o ataque simultaneamente. No lance seguinte, o Cuiabano cruza e o Arthur, que é um extremo, centraliza para fazer o gol. Vamos observar. Então, a subida dos laterais até ao mesmo tempo faz parte de algumas dinâmicas ofensivas pensadas por Renato Paiva, assim como a vinda dos extremos para dentro do campo. Essa aproximação também faz parte do pensamento do treinador. Contra o Cruzeiro, Santiago intercepta e passa para Arthur. Quando o time é montado no 4-2-3-1, Arthur aparece na direita e o Santos na esquerda. Contudo, no gol, ambos viram meias. O Arthur é uma espécie de segundo atacante, hein, galera? E o Savarino finaliza. Essas são algumas dinâmicas de Paiva, mas, obviamente, há outras. Torçamos. Santiago bem centralizado, ele que é um meia-ponta pela esquerda, intercepta, conduz, encontra o Arthur ali como realmente o segundo atacante também por dentro, até que a bola chega ao Savarino, meia central. Pois é, galera, eu disse que o vídeo era longo e é para o pessoal desfrutar. Agora entramos na estrutura do Botafogo, Núcleo de Saúde e Performance. Você já entra com um painel lindíssimo, tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores. Vocês vão ver como os campeões são mencionados, como os campeões são exaltados, melhor dizendo, nas imagens no CT. Isso é muito importante, a manutenção da mentalidade vencedora. E vamos acompanhar, vou comentando com vocês quando for necessário. A imprensa entrando, ontem tinha muita gente lá, realmente uma cobertura especialíssima no Fogão. Já lida com o painel de um lado, Libertadores, do outro lado, Campeonato Brasileiro, e a sentada do Núcleo de Saúde e Performance, que está equipado com os melhores do mercado, assim, os equipamentos de última geração, galera. Botafogo construiu, em parceria com a Life Fit, esse Núcleo de Saúde e Performance, elogiado por profissionais, por jogadores, com a imprensa entrando aí no espaço. Os jogadores trabalham muito. Vocês podem observar que ali já dá para ver os campos lá fora, os campos que estão ótimos também. Nas imagens, os campos parecem menos bons, mas estão muito bons. Algumas salas aí no Núcleo de Saúde e Performance. Foi uma visita bem legal, inicialmente, guiada pelo Marcos César, gerente, ele ali, ó. Gerente de Saúde e Performance no Botafogo. Mais foto dos campeões. Joguinho, área game. Mais campeões, olha lá. Sala da Fisiologia. Campeões exaltados, é isso. Quem ganhou quer ganhar de novo, quem chegou vai querer ganhar, e aí nós fomos para a área da fisioterapia, galera. O Botafogo não tinha nada disso. Tem profissional qualificado no Botafogo, que está no clube desde antes da implementação da SAP, que está vivendo o sonho também. A área da fisioterapia, e tem a área livre, tem as macas, tem as salas, tem consultório médico, até a podologia. Tudo é importante. Os profissionais. Na enfermaria, aqui nós temos o nosso consultório médico, consultório. As análises, às vezes, consulta dos atletas. Ali, podologia, né? Então, voltamos para
A parte de academia, né, a parte de aparelhos, equipamentos, é um espaço amplo, é um espaço muito bom, não deixa nada a desejar para outros clubes. Vocês vão ouvir daqui a pouco o Marcos César falar que vai ser construída a área molhada, com piscinas, com área para crioterapia, refeitório, também não tinha no CT, um refeitório de qualidade para os jogadores. E olha aqui, o Botafogo é nosso maior compromisso, pelo qual acordamos todas as manhãs com a coragem para encarar qualquer desafio. Ano passado encaramos todos os desafios, passamos por cima. Que seja assim sempre. Lembrando a todos, essa estrutura aqui, ela foi inaugurada dia 1º de julho do ano passado. Eu acho que foi uma grande conquista do... A estrutura foi inaugurada em 1º de julho do ano passado, segundo Marcos César, claro, uma grande conquista. Aqui é Botafogo, é o Glorioso, é diferente. E ele vai falar sobre a área molhada que vai ser construída. A partir do mês que vem teremos novidades. O Botafogo, então, com crioterapia, com saunas também, piscinas. Clube, em relação a esse cuidado com os atletas, nós temos um novo projeto que, a partir desse mês, início de abril, que é aqui do lado de fora, a gente vai construir o espaço recovery, que é o segundo espaço, né, que vai estar se alinhando. A partir desse mês e início de abril, nós estamos no final de março, hoje dia 21, então a partir desse mês, retificando a minha fala, início de abril, vamos ter esse novo espaço. Nós temos um novo projeto que, a partir desse mês, início de abril, que é aqui do lado de fora, a gente vai construir o espaço recovery, que é o segundo espaço, né, que vai estar se alinhando com o núcleo de saúde e performance, que é mais voltado à recuperação. Ali nós vamos ter sauna, piscinas, área de crioterapia, recovery na área seca. Então vai ser também um grande investimento que o clube vai fazer ali nessa questão do cuidado com os atletas. Mais voltada para a recuperação. Renato Paiva, o Caçapa por ali. Os jogadores inicialmente conversam com o treinador à entrada dos atletas no núcleo de saúde e performance para atividade. E ali eles conversam com o Renato Paiva. Aliás, o Renato Paiva passa para eles o que vai ser feito na atividade, que eles vão trabalhar no treinamento. Isso acontece diariamente, galera. O grupo ouve o que o treinador tem a dizer, ele mostra como vão ser as atividades, então já começam a absorver o que vão precisar fazer. Patrick de Paula, aparecendo aqui na imagem, ficou muito bem. Coragem, respeito, ambição, criatividade, paixão, trabalho em equipe, excelente. Aí a ativação começando dentro do núcleo de saúde e performance, para depois eles fazerem aquecimento com bola no campo, começarem a atividade também, passada pelo técnico Renato Paiva. O CT está ficando cada vez melhor e a natureza no Lonier é privilegiada, é lindíssimo o local, um espaço amplo também. Hoje temos 3 campos, ainda não começou a construção de outros campos, o Botafogo ainda está na captação de recursos para a conclusão do CT. E aí, galera, o treinamento que consistiu muito na ideia de saída de bola sob pressão. Não havia um time titular e um time reserva, foi um treinamento com equipes mescladas, e o Renato Paiva, no primeiro momento, após o aquecimento no campo também, buscou saída de bola sob pressão. O Botafogo poderá fazer gols também roubando a bola no campo ofensivo, porque ele treina com alguns atletas a saída sob pressão e treina com outros a marcação alta, a marcação lá em cima. Então, são 2 tipos de trabalhos dentro da mesma atividade. E ele treinou bastante. Eu mostro um pouquinho aqui para vocês, não muito, até por conta da distância, mas deu para entender a atividade. Aí a roubada de bola com finalização. Ó. E o John fazendo a defesa. Gente, o John no treinamento agarra muito também.
Então, ali, só uma palhinha do que nós pudemos ver no treinamento. A Botafogo TV transmitiu. Era muita pressão na saída de bola, mas também, como eu já disse, o técnico Renato Paiva, então, trabalhava os jogadores que queriam sair, circular a bola, e trabalhava com aqueles que tinham que roubar a bola no campo ofensivo. Teve momento de mais tranquilidade, ele pediu um relaxamento na marcação para que a bola pudesse circular para a zona ofensiva, e ali sim também trabalhasse a movimentação, a virada de lado a lado. Nós vimos ontem muito trabalho de circulação de bola e marcação também, encaixe, foi bem legal. Depois, o Botafogo, antes dessa atividade que vocês vão ver agora, trabalhou também um posicionamento e só um espelho. Os jogadores que tinham a bola circulavam, faziam a bola chegar ao fundo, cruzamento, finalização, enquanto o outro time deixava a bola circular. Só os zagueiros trabalhavam mesmo no corte quando essa bola era cruzada. Então, um treinamento também com campo reduzido, 2 equipes jogando e fora 2 equipes ali no rondo, no bobinho, trabalhando também esse jogo mais curto. O Botafogo Fabiano, você pegou poucas imagens, a ideia é algumas imagens, mas falar, conversar com vocês a respeito das atividades. Foram algumas atividades muito boas ontem no CT, e vocês perceberam também que o Botafogo não utiliza apenas um campo no treinamento. Eu já falava a respeito disso na época do Luiz Castro, então o Renato Paiva também trabalha em mais de um campo, assim não prejudica o gramado de um campo e também dá dinâmica à atividade. Foi legal, os jogadores querendo entender, tomando bronca, porque o Renato Paiva, em alguns momentos, parava o treino para chamar atenção, quando a situação não estava dando certo. Foi legal de acompanhar. Aqui vocês vão ver, num primeiro momento, a quantidade de gente da imprensa. Tem um painel, de um lado o Arthur falando, do outro o Alex Telles, e muita gente da mídia acompanhando a fala na coletiva dos jogadores. Esse caminho, então é legal, um dia diferente para nós também. Obviamente que a gente também não está acostumado, né? Sempre treinador, mas muitas pessoas veem o resultado final, mas, né, como você falou, uma academia nova, um centro de treinamento novo, né? Isso fez parte do processo para a gente ter as conquistas que nós tivemos no ano passado. Né, e em 2023 a gente não tinha isso, né, então foi importante sim para o nosso processo, para as nossas conquistas. A gente já viu o carinho que a gente tem por ele. Ali, galera, o Marlon Freitas está falando a respeito da estrutura do Botafogo, do núcleo de saúde e performance. Ele foi bem claro, fez parte das nossas conquistas. Em 2023 a gente não tinha isso. O Botafogo precisou em algum momento de uma estrutura melhor e ainda não tinha. Em 2024 o Botafogo se estruturou de uma maneira mais adequada, segue buscando melhorar, e o Marlon foi bem claro. Faz diferença. Aqui o Arthur está falando a respeito do grupo com o Renato Paiva, que gostam do treinador, e eu percebi isso na fala de todos os jogadores. Renato Paiva muito bem recebido, e o trabalho dele também sendo bem absorvido pelos atletas. Já fizemos um churrasco aí, todo mundo unido. Churrasco? A gente ter a posse de bola, a gente viajar, a gente ser compacto. Então, é o estilo do Renato Paiva. Então, a gente tem trabalhado isso bastante. Então, com certeza, um sábado vai ser seguido, vai ter muita posse de bola, muita entrega, muita compactação. Posse de bola, compactação, entrega. O Arthur falando a respeito do trabalho do treinador. Teles também fala sobre o português. Quando ele consegue ver mínimos detalhes em algumas jogadas, por vezes ele faz a gente também participar das reuniões que a gente faz por vídeo, pergunta para nós, para saber a nossa... Nas reuniões por vídeo, Renato Paiva pergunta aos jogadores para saber o que eles estão pensando.
opinião, o que a gente faria. Então, isso é bom saber ter essa troca de informações, porque ter a visão de treinador e a visão de atleta dentro de campo também é diferente. Então, muitas vezes a gente para uma jogada e acha que tem um erro num lance, mas realmente é do lado oposto do campo, numa marcação, num fechamento. Então, isso ele está mostrando para a gente. E o importante também é que ele conseguiu manter a nossa base, a base que a gente vem fazendo no passado, e agregou também muitas coisas que ele veio, muitas coisas novas que ele trouxe como O Igor tá falando, vai jogar mais centralizado, mais perto do gol, para facilitar também na hora da finalização, de buscar marcar. E o Telles está ali, num ambiente bom, com a garrafinha, dando uma de repórter, galera. Ele tem pedido para eu ficar mais dentro da área, porque ele estava saindo muito. Isso causava dificuldade para fazer gol, porque centroavante tem que estar dentro da área, qualquer bola que rebate ele tem que estar preparado para fazer o gol. E depois tenho certeza agora que vou ficar fixo dentro da área para que quando tiver as oportunidades ali poder. Só um detalhe exclusivo aqui para vocês. Eu deixei minha pergunta para o treinador. Tinha muita gente, eu não perguntei para os jogadores, filmei, tirei algumas respostas que vocês estão vendo por aí, mas eu perguntei para o Renato Paiva. Só que quando o Igor Jesus saiu do meio dos repórteres, passou por mim, eu levantei o celular e perguntei. Não estava filmando, claro. Igor, falar até papagaio fala? Ele riu muito. Quem lembra, tá ligado. Disseram, teve jogador que disse, máximo respeito ao Estevão, um moleque bom de bola, novinho, defendendo as cores do Palmeiras também, respeito total. O Estevão falou que lá no Allianz, 90 minutos são muito longos, que o Palmeiras ia passar para as quartas de final, isso após o Botafogo ter vencido no Rio por 2-1 nas oitavas da Libertadores, com o gol do Luiz Henrique, o gol do Igor Jesus. E o Igor falou, quando perguntado na TNT, que falar até papagaio fala. E ontem eu brinquei com ele, riu muito, os repórteres ali também. Momento de descontração, máximo respeito ao Estevão, ao Palmeiras, mas só contando aqui bastidores para vocês. E já no jogo com o Cruzeiro nós tivemos coisas muito interessantes daquilo que nós trazemos. Agora também é importante perceber que nós não trazemos aqui uma mudança radical, nem um corte radical com o passado, nem com o que estava. Renato Paiva falando que não tem mudança radical do ano passado. É claro que ele está implementando situações, mas teve muita coisa boa feita pelo Arthur Jorge, ele quer manter, ele segue falando. Perfeito. Há muita coisa bem feita, e por isso é que aquelas 2 taças aqui estão no clube, e nós aquilo que fizemos foi de facto perceber e entender o que estava bem feito e acrescentar coisas pontuais com as quais nós acreditamos que pode ser um plus no jogo da equipa. Portanto, aquilo que nós esperamos que aconteça é que se veja um Botafogo um bocadinho à imagem do que era já, daquela equipa campeã, e com algumas nuances diferentes, quer defensivas, quer ofensivas da nossa parte. Eu disse aos jogadores, a primeira informação que eu passei aos jogadores é que para mim não há jogos amigáveis, ou amistosos, como se diz. Não é para andarmos todos à pancada, mas obviamente é para ganharmos. Todos os jogos e a cultura vencedora alimenta-se quando não há e mantém-se quando há, que é o caso, ganhando tudo o que seja possível. Desde os exercícios no treino aos jogos deste nível. Obviamente. Cultura vencedora. Buscar sempre a vitória, e aí ele falava a respeito do amistoso contra o Novo Horizontino. Amanhã, às 16h15, no Newton Santos. Se não comprou seu ingresso, compre, apoie o Glorioso e veja a evolução do trabalho que vem sendo feito. O Fogão que vai estrear no Campeonato Brasileiro no domingo, dia 30 de março, às 16h, contra o Palmeiras, fora de casa. O amistoso de amanhã, 16h15, a estreia contra o Palmeiras, 16h, dia 30 de março, domingo, no Allianz Parque. E na Libertadores, o Botafogo vai estrear no dia 2 de abril, quarta-feira, às 21h30, contra a Universidade do Chile, em Santiago. Que a equipa, quando está compacta e está mais perto do golo adversário, o espaço está nas costas. Esse é o perigo desta forma de jogar e de defender, mas obviamente nós também temos e estamos a trabalhar nisso. Eu não consigo conceber que nós estejamos na área adversária com a linha defensiva, média e avançada, e que a linha defensiva esteja 10 metros atrás da linha do meio campo. Não vejo o jogo dessa forma. Linha alta, e ele está tentando corrigir, trabalhar justamente para que o Botafogo não tome gols, como tomou, por exemplo, no jogo treino contra o Cruzeiro. A linha estava bem alta, espaço para o Dudu,
gol no Botafogo. Assim como, com linha alta também, o Jair pressionou um adversário que teve que tocar para trás, o companheiro errou o passe, o Santiago interceptou e gerou o gol do Savarino, com participação também do Arthur. Então tem coisas boas, tem coisas que precisam ser trabalhadas, e essa evolução que ele vem buscando, ele fala bastante. O desafio é esse, e o desafio é exatamente esse, juntos dentro do campo e juntos fora do campo, nós e torcida. Aqui ele vai falar sobre o Igor Jesus ter dito que vai jogar mais perto do gol, mais centralizado. Vamos ouvir o que diz o Renato Paiva. No sistema em que nós jogamos de 4-3-3 ou 4-2-3-1, e isto é um ponto de partida, não jogamos normalmente com 2 novos, e portanto isso faz com que o 9 referência seja mais centralizado. Agora eu acho que o Igor não quis contar tudo, e ainda bem. Demonstra que é um miúdo inteligente e não quis contar tudo. Há zonas onde eles obviamente atuam de forma preferencial por causa das características deles. O zagueiro é zagueiro porque sabe, atua muito melhor na zona de zagueiro do que na zona do meia, e assim sucessivamente. Dentro do jogo posicional, é verdade que a dinâmica, quando cresce e quando a bola entra nessas zonas, muitas das vezes, essa é a grande confusão, o jogo posicional está tudo quieto e sossegado nas zonas, e é mentira. A bola tem que entrar nas zonas para depois as dinâmicas começarem. E a partir... Exatamente, a bola tem que entrar nas zonas do jogo posicional para que as dinâmicas possam começar. E ele trabalhou muito isso no treino de ontem. Naquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, a partir dali, ele trabalhou muito também essa situação da bola entrando nas zonas para que pudesse haver, então, dinâmica por ali. A partir daí, é o que eu digo, pode estar gente dentro, pode estar gente fora, independentemente de quem seja. E aí o Igor faz outro tipo de movimentos, ainda bem que ele não contou, mas o que nós, de facto, queremos é que as jogadas terminem com o Igor na zona onde ele, de facto, é muito bom. Eu quero é que ele esteja na área. Eu gostava, se me perguntasse quem é que vai ser o protagonista, eu gostava que fossem todos. Os 11 começam e depois os outros que vão entrando. Esses para mim é que são, porque para mim é força do coletivo. Eu não vejo outra forma de ganhar títulos, e o Botafogo foi um exemplo claro disso na última temporada. O coletivo que ganha uma Libertadores quando aos 60 segundos deixa de jogar com 11 e passa a jogar com 10. Se não é um coletivo forte, é impossível ganhar aquela final. Portanto, o grande protagonista que eu quero é que seja o coletivo. E se o coletivo é forte, há uma coisa que eu lhe garanto. Se o coletivo é forte, as individualidades vão aparecer. Não tenha a mínima dúvida. Ele foi perguntado, Renato Paiva, a respeito de jogadores protagonistas, e respondeu dessa maneira sobre o coletivo potencializar o individual, e deu o melhor exemplo possível, o Botafogo na final da Libertadores, que se não tivesse um coletivo forte, não venceria o Atlético Mineiro, estando com 1 a menos desde o primeiro minuto de jogo. E aqui ele fala sobre o que houve lá na Argentina, com repórteres, jornalistas falando que o Botafogo é o pior dos brasileiros na Libertadores. Ele foi até mais claro, disse que se fosse o que pensavam, o Boca estaria na fase de grupos, não o Alianza Lima do Peru, que eliminou a equipe argentina e também concluiu. É só um desafio para o Botafogo chegar lá e provar exatamente o contrário. Mas é um grupo difícil, obviamente poderia ser mais difícil, obviamente poderia ser mais fácil, mas quando tu olhas para uma competição como a Libertadores, vais encontrar facilidades aonde? Não há. Agora ele está respondendo ao rapaz que está com o celular virado para o treinador, simplesmente um chileno, jornalista chileno, perguntando a respeito do duelo do Botafogo com a Universidade de Chile na estreia da Libertadores. Renato Paiva falou mais coisas, mas disse também que respeita muito e não tem medo. E o início nestas competições é sempre difícil para os dois. Muito respeito, pero zero medo. Imagens dos campos do CT para fechar, galera. Campos ótimos. Espaço maravilhoso. Que viagem, hein? Eu disse que o vídeo seria longo, mas a viagem seria boa. Tá aí a cobertura do Botafogo de Futebol e Regatas no CT do Glorioso, com estrutura, tem mais por aí, ambiente, treinamento, entrevistas, resposta ao canal. Vocês
acompanham o canal Fabiano Bandeira sabem que o trabalho aqui é muito sério, mas de maneira leve. A gente leva também com muita tranquilidade, respeito e educação. E aí, curtiu? Deixa o seu comentário por aqui e se inscreva no canal Fabiano Bandeira se não for inscrito. Se já for inscrito, traga novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 60 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. 2025, ano de vitórias para o Fogão. E para nós, façamos sempre o nosso melhor. Pois é, todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder o conteúdo no canal Fabiano Bandeira. Todo mundo deixando o like para que o YouTube distribua automaticamente os conteúdos para mais pessoas. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!